Bom dia, meus queridos amigos, João Ricardo de Uberlândia. Minha gente, hoje é sábado, olha o Speed ali, ó. E aí, Speed, bom? Hoje é sábado, 10 de julho de 2021. Minha gente, é o seguinte, essa manhã maravilhosa, estou indo agora trabalhar e eu resolvi gravar esse vídeo para todos os meus amigos, né? Todas as pessoas aí. E vamos dar uma rodadinha aqui nessa bandeira. Minha gente, avançar no conhecimento, ter claridade, nos dará condições de termos luz sobre as nossas decisões. Um dos pontos mais difíceis que eu considero no mundo é compreender as palavras de Deus, o Criador, o Eterno, o Senhor do Universo, o Pai, a quem Jesus Cristo e os apóstolos e tantas pessoas na terra aclamaram pela luz, pela justiça, aonde que envolve os dois olhares, o seu e o do outro. Nós observamos que nós, durante os milênios, desde o sangue do justo Abel, que está escrito na Torá, no livro de Bereshit, que a terra clama pelo sangue de Abel, até o sangue de Cristo e de todas as pessoas que foram assassinadas por este mesmo sistema que vive acusando as pessoas que tentam mudar o Brasil, e eles são, como diz o Cristo, em seus olhos, em suas vidas, há muitas traves de corrupções. Mas o ponto principal desse vídeo, meus queridos amigos, é nós enxergarmos qual é a verdadeira posição nossa entre todos os pontos. Nós observamos que o planeta Terra, ele é dividido por continentes. E nós vimos que, por mais que nós pregamos a boa-fé, o amor, até aos inimigos, pode uma coisa dessa ainda não é suficiente. Eles mataram Jesus Cristo, matam os semelhantes a Cristo e tantos outros que aqui estiveram. Pois o show das desgraças devem continuar, pois esses dominadores do mundo, por não corrigirem a sua própria alma, eles vivem na luxúria através, como diz o eterno Deus, escrita por Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 10 ao 12, eles vivem de engano, de magia, de macumbaria, de invenções, de ideologias. Hoje nós temos as ideologias socialistas, comunistas, e no passado nós tínhamos a teoria dos deuses, que controlavam, devido à ignorância das pessoas, suas vidas. Meus queridos jovens, as Forças Armadas, ela é um preceito da própria alma para a própria continuidade da segurança. Pois nós não devemos ser ovelhas brancas, límpidas e serem pisoteadas, como diz o Cristo, pelos nossos inimigos, ou nós deixarmos os nossos filhos serem levados ao matador, ao fogo. Jesus foi assassinado injustamente. Eu quero dizer a todos vocês, de uma forma simples, a Escritura é repleta de aconselhamentos dos profetas, desde o profeta Daniel, Sofonias, Moisés, Josué e etc., que todos eles deveriam seguir os preceitos da luz de Deus, a verdade, observar em si mesmos e sermos amigáveis com os residentes forasteiros, termos empatia com o nosso semelhante. Mas, ao contrário dos enganos daqueles que se dizem zelar pela sociedade, eles são mais gatos famintos, animais ferozes. Olhem que os animais são melhores, eu não tenho dúvida. E eu quero dizer a todos vocês, meus queridos amigos, que a Escritura Sagrada e o bom pensamento nos fazem avisar, mas nós não devemos nos acovardar em deixar esse sistema tomar conta de todos nós, da nossa gestão. Nós vimos que os cemitérios, escutem bem, os cemitérios estão cheios de pessoas que poderiam estar vivas, se esse sistema realmente se preocupasse em receber os seus salários combinados como funcionários de todos nós que pagamos impostos e cuidar do Brasil de forma nacional e internacional, muitos teriam seus sonhos realizados. Escutem a minha voz, por favor. Eu quero dizer a toda a nação brasileira
que nós não podemos mais esperar generais. Nem a justiça dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e nem dos tribunais superiores eleitorais, e nem as defesas dos advogados. Pois é um sistema, são seres humanos, como diz o profeta Jeremias, que eles dizem sobre Deus, até têm medo de Deus, mas não vivem a sua palavra. Se você não ter fé em Deus, acredite que o universo é criado com ordem e o progresso vem das suas conectividades. Eu quero dizer a todos vocês, meus queridos amigos, humildemente, que é necessário nós lavarmos o Brasil. E nós temos território para sermos grandes e nós sermos organizados e não sermos dominados por países, por ideologias religiosas e muito menos essas que querem consumir de forma política a riqueza mineral do Brasil. Humildemente eu quero dizer que nós devemos pregar a Jesus Cristo, pregar a Deus, pregar o amor, pregar a justiça, mas também devemos nos preparar para a guerra, pois não adianta nós estarmos pregando o que é bom, mas nós vemos os nossos filhos serem entregues ao fogo, como diz Jesus Cristo. É necessário, minha gente, nós compreendermos os limites de nossas atividades, para não sermos derrotados pela própria fraqueza. E eu vos digo, esse sistema que nos acusam, usando as leis, ele é mais criminoso, esses que controlam, porque quando se coloca dinheiro, se perde a justiça. Quando se coloca amor ao dinheiro, você terá poder para posses. Esqueça, a justiça não existirá mais. O que existirá são políticos como o Nove Dedo, fazendo aparelhamento para pregar suas visões de mundo. Mas nossa visão de mundo é de Deus. É nos observarmos e às vezes nos ajoelharmos e nos considerarmos como mendigos quando estamos em pecados e envergonhados diante de todos aqueles que morreram para sermos humildes diante daquele que escreveu a lei do universo. Nós sofremos, minha gente, porque não combatemos o mal e nós deixamos nessa filosofia de amar os inimigos por não compreender os significados das palavras de Jesus. Muitos jovens, como testemunhas de Jeová, eles querem que se cumpra a profecia ou lutam para que se cumpra, ou eles temem, pois está escrito pelos profetas que Deus vai destruir as carroças de guerra, as lanças podadeiras, as espadas, e Deus irá pegar esses instrumentos de guerra e esses atuais e transformará em maquinário, uma forma de tentar expressar que Deus destruirá todas as guerras, de forma singular, como já dizia há pouco tempo Mahatma Gandhi, que toda a humanidade deva consolidar a paz com a visão espiritual do Filho de Deus, que vem de Deus, de sermos coerentes em nós mesmos e nos basearmos as nossas vidas no ensino de Jesus Cristo. Minha gente, meu querido Brasil, já está vergonhoso um jovem simples como eu observar essa estrutura na terra e saber que eu observo tudo isso e vejo a podridão e esse espírito maligno que é a desistência dos pais sobre os filhos e dos filhos que não aceitam as repreensões dos pais, coisa que milênios Deus já dizia: educa o rapaz segundo o seu caminho. Porque muitos de nós vimos hoje filhos que são projetados pelas rádios, pelas visões, por esta metamorfose maluca que aguçam os nossos sentidos como seres carnais para desencadear pensamentos e uma vida reta abaixo aos buracos dos cemitérios e em prejudicar a muitas pessoas. Brasil. Não existe maior exército do que toda uma nação unida em pensamentos. Pois de forma institucional, no Brasil, ela está emparelhada com o pinto e com a bunda.
e com as divergências de fé em Deus em relação às problemáticas na sociedade. E nós já compreendemos os limites tanto do mundo LGBTQI, que nós já sabemos que 95% é formado, como diz, pelo próprio Deus, pelas ideologias das nações, que culminam em dinheiro, como os livros de sonhos, que tentam interpretar o futuro, aonde o próprio Cristo disse que nem ele saberia quando seria o último dia, e muito menos deveríamos estar especulando o futuro, mas trabalhando de forma inteligente no presente, projetando o futuro. Pois a vida deve ser assim. Pois só Deus, no mundo atômico, consolida a união das matérias para gerar os nossos passos na eternidade. Com muita tristeza, eu digo que o mundo foi enfeitiçado para enganar você, que tem medo e não tem confiança na mão de Deus. Pois Deus já mostrou à nação de Israel desde o Egito que eles não deveriam temer nem a areia, nem os cavaleiros, nem os soldados. Pois Deus cuida e não deixa, como diz o próprio Satanás a Jesus Cristo, pule do parapeito do templo, para que ele mande os seus anjos, para que não batas a cabeças nem o seu pé ao chão. E eu, João Ricardo, não tenho medo, mesmo diante de um corpo fraco, machucado, de tanto trabalhar e ajudar uma juventude corrompida, com ferramentas e pensamentos imbecis, que faz o Brasil ser mais um circo do que um país capaz de construir tecnologias reais. Eu olho para as universidades e vejo o único futuro, dar aula e mostrar que sou o PhD, ou sou um mestrado, e eu sou um professor federal. Mas os alunos, como baratas tontas, com todo um conhecimento fantástico. Mas o Brasil precisa avançar em ter produtividade e mostrar ao mundo que nós somos capazes de muitas coisas. E eu quero dizer que este Brasil, existem brasileiros e trabalhadores que precisam ser observados por aqueles que governam, produzindo, tendo como exemplo a China, o Japão, que pegou todo o seu povo, que é muito mais de 1 bilhão de habitantes. O Brasil tem um território muito grande, tem poucos habitantes e poderiam muito bem consagrar o norte desse país. E eu encerro as minhas palavras, pois é importante que se diga, todos nós estamos precisando avançar, e nós decretarmos, mesmo na falência de um corpo pecaminoso, de uma natureza maligna, mas com a persistência de Jesus Cristo e de tantos outros em mudar a si mesmos, em reconhecimento da única autoridade, como diz o próprio Jesus Cristo, que é Deus, e Pai, e Perdoador, e justo juiz. Finalizo as minhas palavras dizendo, somos mais a luz, a verdade, e vamos honrar toda a terra, mas temos que honrar a casa que nós nascemos, que é o Brasil. Então, somos mais Brasil! Tchau!